Bom, hoje eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que eu vou falar aqui, eu aposto, você nunca ouviu ninguém dizer com essa clareza. Você chegou até esse vídeo por algum motivo. Talvez você esteja desconfiada de alguém. Talvez você sinta aquele incômodo que você não consegue nomear, aquela sensação de que tem algo errado, mas você fica tentando se convencer de que está exagerando, que é coisa da sua cabeça, que você é sensível demais. E eu vim aqui te dizer: pode ser que você não esteja exagerando coisa nenhuma. O seu sistema nervoso percebe coisas antes que a sua mente consciente consiga processar. E hoje eu vou te ensinar a ler esses sinais. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 20 anos, e nesse tempo todo de consultório eu vi um padrão que me parte o coração toda vez. Mulheres inteligentes, sensíveis, trabalhadeiras, cheias de vida, sofrendo em silêncio por pessoas que simplesmente não gostam delas. Não de um jeito óbvio, não com grosseria escancarada, mas de um jeito sutil, sorrateiro, que vai te corroendo por dentro enquanto você fica ali tentando se encaixar, tentando agradar, tentando entender o que você fez de errado. E a resposta mais difícil que existe, a que ninguém quer ouvir, é: às vezes você não fez nada de errado. Algumas pessoas simplesmente não gostam de você. E tudo bem. O problema não é esse. O problema é quando você passa anos da sua vida tentando mudar isso. Então fica aqui comigo, porque nos próximos 90 minutos eu vou te entregar 5 sinais psicológicos com base em neurociência, em anos de consultório e em muita observação clínica que vão te ajudar a enxergar o que você talvez já saiba no fundo, mas ainda não teve coragem de admitir. Deixa eu te contar sobre a Fernanda. 43 anos, professora universitária, mulher brilhante, chegou no meu consultório com uma queixa que parece simples, mas é devastadora. Doutora, eu me sinto invisível. Ela me contou que tinha uma colega de trabalho, vou chamar de Sônia, com quem ela tentava manter uma relação próxima há quase 6 anos. 6 anos. Fernanda organizava almoços que Sônia cancelava em cima da hora, enviava mensagens que Sônia demorava dias para responder. E quando respondia, era com monossilábicos. Quando Fernanda compartilhava uma conquista, Sônia mudava de assunto. Quando Fernanda estava mal, Sônia sumia, mas em reuniões de trabalho, Sônia era carinhosa, sorria, chamava pelo nome. E isso confundia a Fernanda completamente. Ela ficava se perguntando: será que sou eu? Será que faço algo de errado? Será que ela está passando por um momento difícil? Sabe o que a Fernanda estava fazendo? Ela estava gastando energia neurológica preciosa tentando resolver um enigma que não tinha enigma nenhum. Sônia simplesmente não gostava dela. Ponto. Seja honesta com você mesma agora. Tem uma Sônia na sua vida? Uma pessoa que te deixa confusa, que te faz sentir que você precisa se provar, que te faz questionar o seu valor? Porque se tem, eu preciso que você ouça o que eu vou falar com muita atenção. O cérebro humano é uma máquina extraordinária de busca de padrões. Ele foi projetado ao longo de milhões de anos de evolução para detectar ameaças sociais, porque antigamente ser rejeitado pelo grupo significava morte. Significa que você não ia ter comida, proteção, parceiro reprodutivo. A rejeição social ativava as mesmas regiões do cérebro que a dor física. E adivinha? Isso ainda acontece hoje. A neurociência já demonstrou que rejeição social ativa o córtex cingulado anterior, a mesma região que processa a dor física. Então, quando você sente aquela dor no peito porque alguém te ignorou, aquele nó na garganta quando percebe que não foi convidada, aquela angústia difusa de sentir que não pertence, isso não é frescura, isso é biologia. Isso é o seu cérebro gritando que algo está errado no seu ambiente social. O problema começa quando, em vez de você ouvir esse sinal e agir, você começa a distorcê-lo. Você começa a minimizar, a racionalizar, a encontrar explicações que protejam a outra pessoa e te coloquem como a responsável pelo problema. Ela deve estar ocupada. Ele é assim com todo mundo. Eu devo ter feito algo sem perceber.
Talvez eu seja chata demais. Esse processo tem um nome. É a distorção cognitiva de personalização. Você pega um padrão de comportamento que existe em função de quem a outra pessoa é e transforma em evidência de quem você é. E isso, ao longo do tempo, destrói a autoestima de uma maneira silenciosa e profunda. Pergunta para você: quantas vezes você já encolheu para caber no espaço que alguém te deu? Quantas vezes você diminuiu a sua voz, a sua alegria, o seu brilho, para não incomodar alguém que nunca pediu para você fazer isso? Porque esse é o preço invisível que a gente paga quando não consegue reconhecer que alguém simplesmente não nos quer bem. Agora eu quero te dar uma promessa, e eu sei que vou cumprir. Depois que você assistir esse vídeo inteiro, você vai saber identificar com precisão quando alguém não gosta de você. Não de um jeito paranoico, não de um jeito que te faça desconfiar de todo mundo, mas de um jeito clínico, claro, que vai te libertar de relacionamentos que drenam a sua energia vital. Você vai poder parar de se torturar tentando consertar o que não é seu para consertar. E mais do que isso, você vai entender por que uma parte de você fica presa nessas relações e o que fazer com isso a partir de hoje. Mas antes de eu te dar os 5 sinais, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O que vai te machucar não é descobrir que alguém não gosta de você. O que vai te machucar, o que já está te machucando, é a negação. É o tempo que você passa tentando convencer a si mesma de que está interpretando errado. É a energia que você investe numa relação que está te diminuindo. Porque toda vez que você tenta conquistar alguém que não quer ser conquistado por você, você manda uma mensagem para o seu subconsciente: eu preciso me provar para merecer afeto. E esse é um dos padrões mais destrutivos que existem na psicologia humana. Reflete agora, de onde vem essa necessidade de se provar? Ela não nasceu com você, ela foi construída. Provavelmente na infância, num ambiente onde o afeto era condicional, onde você tinha que se comportar de um jeito específico para ser amada, onde o amor parecia algo que precisava ser ganho, merecido, conquistado, e aí você cresceu, mas o seu sistema nervoso ficou preso naquele padrão. Você ficou com um radar hipersensível para rejeição. Ficou com uma tendência enorme de, quando percebe que alguém não gosta de você, investir ainda mais energia nessa relação, porque inconscientemente você está tentando resolver uma ferida antiga. Você está tentando conquistar hoje quem nunca te conquistou no passado. Isso tem um nome na psicologia: compulsão à repetição. Freud descreveu e a neurociência moderna confirmou. A gente repete padrões relacionais porque o cérebro busca o familiar, mesmo quando o familiar dói, porque o familiar pelo menos é previsível, e o cérebro prefere a dor previsível à incerteza do desconhecido. Então você fica num ciclo: detecta rejeição, investe mais, recebe mais rejeição, sofre, mas continua. Até alguém dizer, ou você mesma, ter a coragem de dizer basta. Hoje esse alguém vai ser você. Então vamos para o primeiro sinal. O primeiro sinal psicológico de que alguém não gosta de você é a comunicação seletiva. Presta muita atenção aqui, porque esse é o sinal mais fácil de interpretar errado. Comunicação seletiva não é a pessoa ser tímida, não é a pessoa ser introvertida, não é a pessoa ter um dia ruim. Comunicação seletiva é um padrão consistente e sistemático de disponibilidade que depende de quem você é, não de como ela está. Deixa eu te explicar melhor. Você envia uma mensagem e a pessoa demora 2 dias para responder. Você chega perto no trabalho e ela encurta a conversa. Você tenta marcar um encontro e ela sempre tem um motivo para não poder. Mas aí você observa, ela responde outras pessoas na hora, ela conversa longamente com outros colegas, ela está sempre disponível para quem ela quer estar. Isso é comunicação seletiva. E ela revela uma verdade que dói: você não está na lista de prioridades afetivas dessa pessoa. Eu vi isso na Camila, 36 anos, que passou 3 anos tentando manter uma amizade com uma colega que ela adorava. Camila me dizia: ela é boa pessoa, doutora,
porque às vezes ela responde, às vezes ela ri comigo, às vezes parece que a gente é próxima. E eu perguntei: quando ela se aproxima de você, o que está acontecendo na vida dela? Camila ficou quieta por um longo momento e então ela entendeu. A colega se aproximava quando precisava de alguma coisa, quando precisava de ajuda com alguma tarefa, quando estava mal e precisava de ouvido, quando precisava de um favor, e sumia quando estava bem. Isso não é amizade, isso é utilitarismo relacional. E a Camila estava tão sedenta de conexão que aceitava as migalhas e chamava de banquete. Não confunda disponibilidade circunstancial com afeto genuíno, porque o afeto genuíno é consistente. Ele não aparece só quando é conveniente. Ele está presente mesmo quando é inconveniente. A pessoa que realmente gosta de você vai responder sua mensagem mesmo num dia atarefado. Nem que seja um oi, tô corrida, te ligo amanhã. Ela vai se lembrar das coisas que você contou. Ela vai perguntar como você está sem você precisar da abertura. Ela vai se esforçar para manter a conexão, porque a conexão importa para ela. Agora, atenção, porque aqui vem uma nuance importante. Comunicação seletiva pode ter outras causas. Há pessoas que têm ansiedade social grave e que têm dificuldade de manter qualquer tipo de comunicação. Há pessoas que estão passando por fases muito difíceis. Há pessoas com depressão que se isolam de todo mundo. A diferença clínica está no padrão. Se a pessoa se isola de você, mas mantém relações próximas com outras pessoas, se ela está disponível para alguns, mas não para você, se o padrão é consistente ao longo do tempo, independentemente das circunstâncias, aí você está diante de comunicação seletiva. Aí você está diante de alguém que escolhe, conscientemente ou não, não te incluir. E eu sei que a sua primeira reação é querer entender por quê. O que eu fiz? O que tem de errado comigo? Mas eu preciso que você entenda uma coisa: o motivo pelo qual alguém não gosta de você raramente tem a ver com quem você é. Tem a ver com quem essa pessoa é, com as experiências que ela teve, com os medos dela, com as projeções que ela faz. Às vezes as pessoas não gostam de nós porque lembramos alguém que as machucou. Às vezes porque representamos algo que elas não conseguem ter. Às vezes simplesmente porque não há química, não há conexão e não há nada que você possa fazer para criar o que naturalmente não existe. Você não é culpada por tudo, mas é responsável pelo que faz com a sua dor daqui para frente. E uma das coisas mais responsáveis que você pode fazer é parar de investir energia em quem consistentemente escolhe não te dar espaço. Agora, o segundo sinal, e esse aqui vai ser mais difícil de ouvir. O segundo sinal psicológico de que alguém não gosta de você é o desinteresse pelas suas histórias e experiências. Observe como as pessoas reagem quando você fala sobre a sua vida. Não sobre o que você pode fazer por elas, não sobre problemas que você pode resolver, sobre você, sobre suas experiências, suas conquistas, suas dificuldades, seus sonhos. A pessoa que gosta de você vai se inclinar para frente, vai fazer perguntas, vai se lembrar do que você contou na semana passada e perguntar como ficou. Vai expressar interesse genuíno, mesmo que ela própria esteja passando por muita coisa. Porque quando você importa para alguém, você ocupa espaço na mente dessa pessoa, mesmo quando você não está presente. A pessoa que não gosta de você vai fazer o oposto. Quando você começa a contar algo, ela olha para o celular. Ela muda de assunto logo em seguida, muitas vezes falando sobre ela mesma. Ela não faz perguntas de aprofundamento. E quando você conta uma conquista, presta atenção nessa, ela não comemora. Ela pode dar um sorriso rápido, que bom, mas não tem calor, não tem entusiasmo. E às vezes, o que é ainda pior, ela encontra alguma forma sutil de diminuir. Ah, que legal, mas você não está preocupada com isso e aquilo? Nossa, não sabia que você estava tentando isso. É bastante pretensioso, né? Isso se chama boicote emocional disfarçado de realismo. Eu atendi a Beatriz, 51 anos, que me contou que sempre que ela chegava em casa entusiasmada com algo bom que havia acontecido no trabalho,
O marido mudava de assunto, mas quando ela chegava com problema, ele se animava, engajava, dava opiniões. Ela achava que ele era um resolvedor de problemas, que simplesmente não era bom com coisas positivas. Levamos alguns meses para ela perceber que o marido se sentia ameaçado pelo sucesso dela, que inconscientemente ele não torcia para ela, torcia para que ela precisasse dele. Isso é algo que a neurociência chama de Freudenfreude, o oposto do Schadenfreude, a dificuldade de genuinamente celebrar o sucesso de quem está ao seu lado. E é um dos indicadores mais precisos de que o afeto está comprometido. Seja honesta com você mesma. Quando você fala sobre as suas conquistas, sobre as suas alegrias, sobre os seus planos, as pessoas ao seu redor ficam genuinamente felizes? Ou você sente que precisa diminuir o que você alcançou para não estragar o clima? Porque se você aprendeu a filtrar as suas alegrias antes de compartilhar, se você desenvolveu o hábito de guardar suas melhores notícias para si mesma porque sabe que não vai encontrar eco, isso é um sinal de que você está cercada de pessoas que não torcem por você. E aqui eu quero falar sobre algo que me preocupa profundamente do ponto de vista clínico. O que acontece no seu cérebro quando você aprende que expressar alegria não é seguro? O cérebro vai se adaptando, vai suprimindo as respostas emocionais positivas porque aprendeu que elas não encontram reciprocidade. Ao longo do tempo, isso contribui para o que chamamos de anedonia, a dificuldade de sentir prazer. Não porque você é deprimida por natureza, mas porque seu ambiente emocional aprendeu que sentir muito é perigoso. Isso é o custo neurológico de viver rodeada de pessoas que não gostam de você. Existe mudança emocional sem desconforto? Não, não existe. E o desconforto que você vai sentir reconhecendo esses padrões é exatamente o que precisa acontecer para você começar a construir um ambiente emocional mais saudável. Vou ao terceiro sinal. E esse aqui é o mais sorrateiro de todos, porque se disfarça de personalidade. O terceiro sinal é a linguagem corporal e o microcomportamento. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue apontar o quê? Você está detectando microcomportamentos. O seu cérebro processa milhares de informações sensoriais por segundo, a grande maioria fora da consciência. Ele está lendo a postura do outro, a direção do olhar, o tônus muscular do rosto, a velocidade da fala, a distância física mantida. E ele está chegando a conclusões que depois chegam até você como intuição, como incômodo, como aquela sensação de não sei, mas não me sinto bem com essa pessoa. Esse não é um sinal para ignorar. É para respeitar. O pesquisador Albert Mehrabian estabeleceu décadas atrás que a comunicação é 7% verbal, 38% vocal e 55% não verbal. Ou seja, a maior parte do que as pessoas te dizem não está nas palavras, está no corpo, e o corpo não mente com a mesma facilidade que a boca. Então, observe. Quando você entra numa sala, as pessoas que gostam de você abrem o corpo em sua direção. Se estão sentadas, viram para você. Se estão em pé, se aproximam. Os olhos se iluminam, a expressão relaxa, o sorriso chega aos olhos, não só à boca. Isso se chama sorriso de Duchenne e é impossível de fingir de maneira sustentada porque envolve músculos que não controlamos voluntariamente. Você pode treinar um sorriso de boca, você não consegue treinar um sorriso de olhos. A pessoa que não gosta de você faz o oposto. Quando você se aproxima, o corpo dela se fecha. Ombros viram levemente para o lado, os braços cruzam, o olhar desvia. A expressão fica plana, neutra, ou então aparece um sorriso de cortesia que não chega aos olhos. A pessoa pode até ser educada, até te cumprimentar, até fazer pequena conversa. Mas o corpo está dizendo outra coisa e você sente. Só que aí vem o problema, você começa a questionar o que sentiu. Não, ela estava bem comigo. Cumprimentou, sorriu, mas o seu sistema nervoso captou a informação verdadeira.
E isso produz aquela dissonância cognitiva que te deixa confusa, que te faz sentir que você é paranoica ou exagerada. Não é paranoia, é percepção. A diferença está na interpretação. Paranoia é quando você interpreta sinais neutros como hostis. Percepção clínica é quando você consegue distinguir a genuinidade de uma interação da superficialidade educada. Tem outro microcomportamento que eu quero te chamar a atenção: a exclusão sutil. Grupos de conversa da qual você nunca fica sabendo. Planos que se formam ao seu redor sem te incluir. Decisões tomadas em conversas que não aconteceram com você. Piadas entre os outros, sobre as quais você não tem contexto. Isso não é sempre mal intencionado. Às vezes as pessoas simplesmente não pensam em você. Mas quando é um padrão, quando sistematicamente você se percebe de fora, quando percebe que existe uma vida social ao seu redor da qual você não faz parte, isso é um sinal de que você não ocupa espaço afetivo no mundo daquelas pessoas. Eu atendi a Lorena, 48 anos, gestora de uma grande empresa, que descobriu que toda a sua equipe tinha um grupo de WhatsApp sem ela, não um grupo de conspiração, apenas um grupo onde eles conversavam sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre a pressão que sentiam. E a exclusão dela daquele espaço dizia muito, não necessariamente que eles a odiavam, mas que elas se sentiam mais livres sem ela, que a presença dela criava uma tensão que eles precisavam aliviar entre si. E isso era um dado clínico importante sobre a liderança dela e sobre as relações que ela havia construído, mas também era um sinal que precisava ser nomeado e trabalhado, não ignorado. Reflete agora. Você se percebe frequentemente de fora, não numa leitura catastrófica de que todo mundo te odeia, mas de maneira específica e honesta. Há ambientes específicos, grupos específicos, pessoas específicas, onde você sente que não pertence e onde os dados objetivos confirmam isso? Esse é um dado importante sobre o qual você precisa agir. Quarto sinal, esse aqui eu chamo de o sinal da inconsistência estratégica. E é onde as coisas ficam mais complexas, porque envolve pessoas que mantêm uma fachada de cordialidade enquanto, na prática, sabotam ou ignoram você de maneiras concretas. Essas pessoas são educadas na sua frente, às vezes até carinhosas. Mas observa o que acontece nas situações de poder e escolha. Quando há uma promoção para indicar, elas indicam outra pessoa. Quando há um projeto interessante para distribuir, você não está na lista. Quando há uma oportunidade de te apresentar a alguém importante, elas esquecem que você existe. Quando você precisa de suporte em alguma situação difícil, elas estão sempre ocupadas ou dão uma ajuda mínima. Pro forma. A inconsistência estratégica revela o que está por trás da fachada. Porque nas situações de baixo custo, qualquer pessoa consegue ser gentil. Sorrir no corredor não custa nada. Dizer tudo bem não custa nada. O que revela o afeto real é o comportamento nas situações de custo, quando a pessoa precisa sacrificar algo, tempo, energia, uma oportunidade para te ajudar ou incluir. E aí você observa, ela faz isso pelos outros, mas não por você. Esse é um dado. Esse é um sinal. Isso está profundamente relacionado com o que os psicólogos chamam de teoria do investimento relacional. Nós investimos recursos, tempo, atenção, esforço, de maneira proporcional ao valor que atribuímos a um relacionamento. Quando alguém consistentemente não investe em você, mesmo tendo recursos disponíveis, é porque você não está entre as prioridades afetivas dessa pessoa. Eu sei que isso dói. Eu sei que é muito mais fácil continuar acreditando que a pessoa está ocupada, estressada, passando por um momento difícil. Mas se continuar vivendo no automático, vai sofrer mais do que precisa. E o automático aqui é exatamente esse mecanismo de proteção que você criou, de encontrar explicações que te poupem da dor, de encarar que alguém simplesmente não te valoriza. Quero te contar sobre a Renata, 55 anos, que trabalhou por 15 anos em uma empresa e nesse tempo todo viu colegas que chegaram depois serem promovidos antes dela.
Ela sempre tinha uma explicação para cada caso. Esse tinha mais conexões. Esse era sobrinho do dono. Esse fez um curso a mais. E cada explicação isoladamente podia até ser verdade. Mas o padrão, 15 anos de padrão, dizia algo que ela não queria ouvir: que os seus gestores não a viam como uma pessoa de futuro dentro daquela organização. Quando Renata finalmente teve a coragem de enxergar o padrão sem a névoa das justificativas, ela conseguiu tomar uma decisão que mudou a sua vida. Pediu demissão, montou seu próprio negócio e 2 anos depois estava ganhando 3 vezes mais. Mas ela perdeu 15 anos esperando que o olhar dos outros mudasse. Você não pode controlar o olhar que as pessoas têm sobre você. Você pode e deve controlar o tempo que você passa esperando que esse olhar mude. Não confunda cuidado com controle. Não confunda paciência com passividade. Não confunda esperança com negação. Antes de ir para o quinto sinal, eu preciso pausar aqui porque tem algo importante que eu preciso te dizer. Tudo o que eu estou falando, todos esses sinais que estou descrevendo, eles precisam ser lidos com discernimento, não com paranoia. Não é porque uma pessoa está ocupada num dia que ela não gosta de você. Não é porque um amigo esqueceu de te convidar para um evento que ele é seu inimigo. Não é porque seu chefe não te elogiou numa semana que ele está te sabotando. O que estou falando é de padrões. Padrões consistentes, repetitivos, observados ao longo do tempo, em múltiplas situações, que apontam numa direção clara. E tem mais uma coisa: às vezes, quando ficamos muito ansiosas, quando carregamos feridas antigas de rejeição, nós começamos a ler rejeição onde não existe. Esse é um fenômeno real que acontece no consultório. A pessoa vem me dizer que ninguém gosta dela. E quando a gente vai examinar as evidências, percebe que há muitas pessoas que gostam dela, mas que ela não consegue receber esse carinho porque o seu sistema nervoso foi condicionado a esperar rejeição. Isso também é um padrão que precisa ser trabalhado. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Por isso, a terapia é fundamental, para que você consiga distinguir o que é percepção real do que é projeção do seu próprio medo. Esse é um trabalho que não se faz sozinha. Se você reconhece em si mesma esse padrão de sentir rejeição constantemente, de sentir que ninguém gosta de você de maneira generalizada, eu te peço com toda sinceridade, procure um profissional. Não porque você é fraca, mas porque você merece ter ferramentas para enxergar a realidade com mais clareza. Agora vamos ao quinto sinal, e esse é o mais importante de todos. O quinto sinal psicológico de que alguém não gosta de você é a ausência de reparação após conflitos ou mal-entendidos. Observa isso com muita atenção. Em qualquer relação humana, conflitos acontecem, desentendimentos acontecem, momentos de incompreensão, de falha, de descuido. Isso não é sinal de que a relação é ruim. O que determina a qualidade de uma relação é o que acontece depois do conflito. A pessoa que gosta de você vai buscar reparação, vai se desculpar quando errar, vai querer entender o que aconteceu, vai fazer esforço para que a relação volte ao equilíbrio. Porque a relação importa mais do que o ego dela. A pessoa que não gosta de você vai fazer o contrário. Depois de um conflito, ela some. Ou então age como se nada tivesse acontecido, mas mantém um distanciamento que agora tem um novo fundamento, o incidente não resolvido. Ou, e esse é o mais doloroso, ela te coloca na posição de perseguir a reparação. Você que vai pedir desculpa mesmo sem saber exatamente o que fez. Você que vai mandar a mensagem de será que você está bem comigo? Você que vai suavizar, consertar, dobrar, e ela aceita a sua reparação sem oferecer a dela. E aí a relação volta, mas num nível de desequilíbrio ainda maior do que antes. Isso se chama dinâmica de poder assimétrico e é uma das mais destrutivas para a autoestima. Porque toda vez que você conserta um conflito sozinha, você manda para o seu subconsciente a mensagem de que a relação é mais importante para você do que para outra pessoa. E isso é verdade. A relação é mais importante para você.
E enquanto essa assimetria existir, você vai continuar no papel de quem precisa se provar, de quem precisa se esforçar mais, de quem tem menos poder. A Silvana, 42 anos, me contou que toda briga com a irmã terminava da mesma forma. Silvana pedia desculpa. Não importava quem tinha errado, não importava o que tinha acontecido. Silvana sempre encontrava uma maneira de se colocar como responsável pelo conflito, pedia desculpa, e a irmã aceitava com um gracejo e mudava de assunto. Nunca houve uma única vez em que a irmã reconheceu alguma falha sua naquela relação. E Silvana tinha passado 40 anos interpretando isso como maturidade da própria irmã, como sinal de que ela mesma era a mais difícil, a mais complicada, a mais problemática. Só que quando a gente foi examinar os padrões de maneira clínica, o que estava claro era outra coisa. A irmã nunca investia na reparação porque não valorizava suficientemente a relação para fazer esse esforço. E Silvana investia sempre porque a relação era tudo para ela. A assimetria no investimento numa relação é o termômetro mais preciso da assimetria no afeto. Pergunta para você: nas relações da sua vida, quem busca reparação depois dos conflitos? Quem manda a primeira mensagem? Quem cede mais? Quem se dobra mais? Se a resposta for sempre você, se consistentemente você for quem mais trabalha para manter as relações, então você precisa se perguntar: essas relações existem porque as outras pessoas as escolhem? Ou existem porque você as sustenta sozinha? Isso não significa que você deve parar de se importar. Não significa que você deve ficar esperando que os outros se movam primeiro em todas as situações. Significa que uma relação saudável tem reciprocidade. Significa que as pessoas que te amam vão também fazer esforço para te ter, que elas vão buscar você, que elas vão ceder, que elas vão reparar. E se isso não acontece, você precisa questionar o que de fato está sustentando aquela relação. Agora eu quero falar sobre o que acontece no seu cérebro, no seu corpo, quando você vive por anos rodeada de pessoas que não gostam genuinamente de você. Porque isso não é apenas uma questão emocional, é uma questão de saúde. O estresse crônico produzido por relações de rejeição contínua eleva os níveis de cortisol no organismo. O cortisol cronicamente elevado compromete o sistema imunológico, aumenta a inflamação sistêmica, prejudica a memória e a capacidade de aprendizado, contribui para problemas cardiovasculares e está associado a quadros depressivos e ansiosos. Ou seja, quando você passa anos tentando conquistar quem não quer ser conquistado, quando passa anos se diminuindo para caber em espaços que não são seus, você não está apenas sofrendo emocionalmente, você está adoecendo. O seu corpo está pagando a conta. Isso é o que eu chamo de custo biológico dos relacionamentos tóxicos. E esse custo raramente é mencionado quando as pessoas falam sobre por que precisam fazer escolhas relacionais mais saudáveis. Ninguém fala que sair de uma amizade que drena a sua energia pode melhorar a sua pressão arterial, pode melhorar a qualidade do seu sono, pode fortalecer o seu sistema imunológico. Mas pode. A ciência diz que pode, e o contrário também é verdade. Relações de afeto genuíno, relações onde você se sente vista, segura, valorizada, liberam ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da confiança, liberam serotonina, que regula o humor, criam o que os neurocientistas chamam de corregulação emocional, onde dois sistemas nervosos em contato constante se ajudam mutuamente a voltar ao estado de equilíbrio. Ou seja, as pessoas certas ao seu redor literalmente te fazem mais saudável em nível neurológico e imunológico. Você merece relações que fazem bem ao seu sistema nervoso, não relações que o colocam em estado de alerta permanente. Mas agora vem a parte que requer mais coragem de ouvir, porque não basta reconhecer que certas pessoas não gostam de você. A pergunta mais difícil, a que realmente transforma, por que que você fica? Por que você investe? Por que você tenta? Por que você continua se expondo à rejeição de quem não te valoriza?
E eu não estou perguntando isso de maneira acusatória. Estou perguntando porque a resposta a essa pergunta é onde mora a chave da sua liberdade. Porque você não fica por fraqueza. Você fica por um motivo que faz todo sentido dado o que você aprendeu sobre amor ao longo da vida. Se você cresceu num ambiente onde o afeto era irregular, onde era dado e tirado, onde você precisava se comportar de um jeito específico para ser amada, o seu sistema nervoso aprendeu que o amor é algo que se conquista, que ele não é dado, ele é merecido, e que quando alguém não te ama, o problema está em você, que você precisa mudar, melhorar, se ajustar, para que o amor venha. Essa crença, instalada na infância, te faz adulta continuar tentando conquistar o amor das pessoas erradas. Porque inconscientemente, ao conquistar alguém que originalmente não te queria, você estaria provando que é amável, que é digna, que é suficiente. Você está tentando resolver no presente uma ferida que aconteceu no passado. E o trabalho emocional real, o trabalho que vai te libertar, não é aprender a conquistar as pessoas que não te querem. É aprender a acreditar que você já é amável, que você não precisa se provar, que o afeto que você merece não precisa ser arrancado de quem não tem para te dar. Que há pessoas no mundo para quem a sua presença é um presente e que você vai encontrá-las quando parar de desperdiçar toda a sua energia emocional nas pessoas erradas. Esse é um trabalho de ressignificação, de neuroplasticidade. O cérebro adulto pode criar novos circuitos neurais, pode aprender novas crenças, pode instalar um novo programa que diz: eu sou suficiente. Eu mereço ser querida sem precisar me provar. Quando alguém não me quer, eu posso afastar com respeito e seguir em frente. Mas esse trabalho não acontece por acidente. Ele requer intenção, repetição e muitas vezes suporte profissional. Não existe mudança emocional sem desconforto, e o desconforto de reconhecer que você passou anos tentando conquistar quem não te queria é real. Dói. Mas é um desconforto que te liberta, não um que te aprisiona. Então, o que você faz a partir de agora? Porque eu não quero que você saia daqui apenas com mais consciência da dor. Eu quero que você saia daqui com um caminho. Primeiro, observe sem agir impulsivamente. Quando você identificar um ou mais desses 5 sinais numa relação, não reaja de maneira abrupta, não vá mandar mensagem raivosa, não vá confrontar, não vá sumir do dia para a noite. Observe, registre. Dê tempo para você ter dados suficientes para saber se é um padrão ou um momento. Segundo, diminua gradualmente o investimento. Se você identifica que há uma relação onde você investe muito mais do que recebe, comece a reduzir esse investimento, não como punição para outra pessoa, mas como cuidado com você mesma. Mande menos mensagens, tome menos iniciativa, observe o que acontece. Se a pessoa não nota a sua redução de investimento, se a relação simplesmente murcha sem que ela faça qualquer esforço para manter lá, isso por si só é uma resposta. Terceiro, invista nas relações onde há reciprocidade. Há pessoas na sua vida que te ligam, que te lembram, que perguntam como você está, que comemoram com você, que aparecem quando você está mal. Invista nelas. Porque às vezes ficamos tão focadas nas relações que nos rejeitam que não vemos as relações que nos acolhem. Energize o que te alimenta, não o que te drena. Quarto, faça terapia. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo, mas eu falo porque é verdade e porque é importante. Se você se reconheceu em qualquer coisa que eu disse hoje, se você percebe que tem um padrão de buscar relações que não te valorizam, se você se vê constantemente investindo mais do que recebe, isso tem uma raiz, e raízes se trabalham com acompanhamento. Terapia não é luxo. Terapia é manutenção do ser mais importante da sua vida, que é você. Quinto, pratique o exercício da evidência. Quando você se pegar racionalizando o comportamento de alguém que te ignora ou te diminui,
Pare e faça essa pergunta: se eu fosse minha melhor amiga observando essa situação de fora, o que eu diria? Esse distanciamento mínimo te ajuda a sair da névoa emocional e ver com mais clareza o que está de fato acontecendo. O que a sua melhor amiga diria sobre alguém que sistematicamente não responde suas mensagens? Sobre alguém que nunca comemora suas conquistas? Sobre alguém que some depois de conflitos e deixa você consertando tudo sozinha? Ela diria que você está exagerando ou ela diria que você merece mais? Agora eu quero deixar um recado final e eu preciso que você ouça com toda a atenção que você tem. Descobrir que alguém não gosta de você não diminui o seu valor. Absolutamente não. O fato de uma pessoa não te enxergar, não te valorizar, não te incluir, não diz nada sobre quem você é. Diz tudo sobre onde ela está, sobre o que ela carrega, sobre o que ela consegue oferecer. Nem todo mundo tem capacidade emocional para reconhecer e valorizar o que você tem para oferecer. E não é sua obrigação ficar esperando que desenvolvam essa capacidade. Você já é suficiente. Você já é digna de afeto genuíno. Você já merece relações que te energizam em vez de te esgotar. Mas para encontrar essas relações, para viver rodeada de pessoas que realmente te querem, você vai precisar ter a coragem de largar as que não te querem. E isso vai exigir a coisa mais difícil que existe: aceitar a perda do que nunca realmente teve. Porque a verdade é que você não vai perder o amor de quem não te amava. Você vai perder a ilusão de que um dia esse amor ia chegar. E essa perda dói muito, eu sei. Mas do outro lado dessa dor está um espaço. Um espaço que você vai poder preencher com relações reais, com pessoas que te veem de verdade, com conexões que te fazem crescer em vez de encolher. Reflete agora: há quanto tempo você está esperando que alguém mude? Há quanto tempo você está se diminuindo na esperança de ser aceita? Há quanto tempo você sabe, no fundo, o que eu acabei de dizer, mas estava esperando alguém te dar permissão para agir? Considere que essa é a sua permissão. De uma psiquiatra com 20 anos de consultório que viu o que acontece com mulheres que ficam décadas tentando conquistar quem não as quer, elas chegam ao meu consultório aos 50, aos 60, com uma tristeza profunda, não pelo que sofreram, mas pelo tempo que perderam. Não quero isso para você. Você não perdeu tempo demais. A partir do momento em que você enxerga, tudo pode mudar. A neuroplasticidade garante isso. O cérebro que aprendeu a buscar rejeição pode aprender a buscar conexão genuína. O sistema nervoso que foi calibrado para estado de alerta constante pode aprender a relaxar no afeto seguro. Mas isso começa com uma escolha: a escolha de se ver com clareza, a escolha de ver os outros com clareza, a escolha de não mais se contentar com migalhas quando você merece o pão inteiro. Se esse vídeo tocou em algo em você, eu quero que você faça uma coisa agora. Compartilha com uma mulher que você conhece que precisa ouvir isso. Porque há muitas Fernandas, muitas Camilas, muitas Renatas, muitas Silvianas, muitas mulheres que estão nesse momento exatamente onde você estava antes de assistir a esse vídeo, tentando entender por que se sentem tão invisíveis, tão cansadas, tão confusas. E às vezes o que muda tudo é simplesmente ter alguém que olha nos seus olhos, ou nesse caso na câmera, e diz: você não está exagerando. Você está percebendo. E o que você percebe é real. Deixa nos comentários qual dos 5 sinais você mais reconheceu. Não precisa dar detalhes que não quer dar. Pode ser simplesmente o número, o primeiro, o segundo, o terceiro, mas me conta, porque os seus comentários me ajudam a entender o que vocês precisam e me guiam para os próximos vídeos. Se você ainda não está inscrita nesse canal, se inscreve agora, porque eu estou aqui toda semana com conteúdo que não vai te dizer o que você quer ouvir, vai te dizer o que você precisa ouvir. E às vezes essas são coisas muito diferentes. Eu fico aqui porque vocês merecem ter um lugar onde a verdade é dita, com toda a clareza e com todo o carinho que você merece. Cuida de você. Você é mais valiosa do que está deixando as pessoas te fazerem sentir. E eu acredito nisso com toda a convicção que 20 anos de consultório me deram. Até a próxima semana.